Olá, bom dia à turma do sexto ano. Eu sou a professora Nayane e vou estar com vocês esses dias que Dona Mazé vai estar impossibilitada de estar ministrando as aulas dela. E eu vou dar continuidade aqui à atividade que ela passou, onde ela botou para a gente estar fazendo uma interpretação textual da página 150 a 159 do livro de Formando o Cidadão, lá onde ele falou do texto, que ela pede para a gente estar respondendo essas páginas. Eu vou estar aqui respondendo com vocês e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo para mim estar ajudando vocês e vocês me ajudando a dar continuidade aos assuntos que ela estava trabalhando com vocês. O primeiro que nós vamos discutir é descrevendo os segredos do texto da página 157. Lá diz o seguinte: no texto, o autor afirma que os geneticistas obtiveram recentemente um resultado notável. O que eles descobriram exatamente? O que eles descobriram é que as esponjas podem ter entre 18.000 a 30.000 genes, números comparáveis aos dos humanos, das moscas e dos incontáveis outras espécies. O texto vai estar bem aqui na página 156 e 100, vai começar na página 155. Esponjas, homens e criacionismo. Falando desse texto e a interpretação sobre ele. Na segunda, diz assim: para qualificar os resultados das pesquisas do geneticista, o autor utilizou o adjetivo notável. No texto, poderíamos substituir esse adjetivo por implausível? Não. Por quê? Porque essa substituição não faria sentido, pois se é uma coisa notável, é uma coisa que vai aparecer, que vai entender. E essa outra palavra aí que ele quer é inaceitável. Então, se é uma coisa notável, é uma coisa que nota, é uma coisa admirada. Se eu for substituir, vai mudar completamente o contexto e o sentido não vai dar certo. Na terceira, porque muitos cientistas acreditam que as esponjas formam o tronco das árvores que levam aos animais, porque elas são muito antigas, têm pelo menos 500 milhões de anos. E a quarta, segundo o texto, de qual ser vivo se originou o homem? De acordo com esse texto, o homem e todas as outras espécies tiveram origem das esponjas. De acordo com o texto que ele está falando aqui, ele disse que o homem e todas as espécies tiveram origem das esponjas. Na quinta, diz assim: no texto, Gleisi faz uma referência a Charles. Qual era a teoria desse cientista? Aí vai falar sobre a lei da evolução das espécies, segundo a qual todos os organismos se originam de outros mais primitivos por meio de mutação genética. A sexta, porque é impossível identificar todas as formas de vida que existiram no planeta? Porque essa identificação só é possível mediante o estudo dos fósseis. Com os que não foram destruídos, eles jazem espalhados pelas estradas da terra. Acham todos eles em uma tarefa inimaginável. Eles foram se espalhando e eles depois foram encontrados. Jamais ninguém achava que seria desse jeito. Aí, continuando, diz assim: transcreva do penúltimo parágrafo do texto a palavra com que o autor qualifica a história do planeta. A palavra vai ser dramática. Oitavo, ainda sobre esse parágrafo, transcreva, ou seja, nós vamos escrever a expressão cataclismo globais. Nona, por que as esponjas não podem se tornar fósseis? Porque elas não possuem
esqueleto. 10º, na nossa comunicação verbal, utilizamos algumas palavras para citar objetos, pessoas e até orações no espaço, no tempo e no contexto. São os pronomes demonstrativos, que estudaremos detalhadamente mais adiante. Um exemplo de pronome demonstrativo é a última palavra do texto de Marcelo. Isso, transcreva do texto o trecho que esse pronome se refere. Aí vocês virão lá no texto e vão pegar essa parte que fala assim: destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. No último parágrafo do texto, o que Gleison quis dizer com esse trecho? Temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro. Ele quis dizer que não é possível traçar toda a história de todas as formas de vida. Aí diz assim: o sono que mata, a fome e economiza energia. A hibernação é um estado de entorpecimento completo ou parcial a que estão sujeitas certas espécies animais no inverno. Quando hibernam esses animais, passam por uma espécie de sono letárgico, no qual se mantêm completamente imóveis, privando-se de alimentos e diminuindo a intensidade de suas respirações, circulação sanguínea. A explicação para isso é que, durante o inverno, os alimentos são escassos e a diminuição dos processos normais de metabolismo e crescimento economiza energia e evita que os animais tenham de procurar por comida. Considerando as informações apresentadas nesse texto, nós vamos assinalar as respostas erradas. Nós iremos assinalar apenas a letra B, onde ele diz que o texto deixa claro que são as espécies de animais que hibernam, e ele não disse isso. Na 13ª, o que Marcelo Gleison quis dizer na expressão hibernação genérica? Ele quis dizer que, embora as esponjas tenham os genes das proteínas responsáveis pela comunicação entre as células, esse material nunca acordou. Elas começaram a dormir e nunca mais acordaram. A 14ª diz assim: quanto ao título dado ao texto, podemos dizer que se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam. Nós vamos marcar a alternativa A. Na 15ª, os entorpecentes, completo ou parcial, a relação semântica existe entre os adjetivos completo e parcial. Repete-se em tranquilo e agitado. Letra B. Essa foi a atividade de interpretação que a tia Mazé deixou para vocês. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima atividade.